Vamos à correção do simulado de reciclagem 06. A placa ao lado A21C mostra que a pista vai se estreitar, né? Letra B de bola, que é a resposta certa, à direita. Pergunta de número 2. A placa abaixo significa? C de casa, que é a resposta certa, área de campismo. Pergunta de número 3. Diante da placa ao lado A1B, você deve entender que D de dado, que é a resposta certa, uma curva acentuada à direita. Pergunta de número 4. Para entrar em uma via à direita, o condutor deverá, letra D de dado, que é a resposta certa, sinalizar com antecedência, deslocando o seu veículo para a faixa mais à direita da sua mão de direção. Pergunta de número 5. O condutor que estaciona seu veículo nas pistas de rolamento das estradas, das rodovias, das vias de trânsito rápido e das vias dotadas de acostamento incorre em uma infração de qual natureza? B de bola, que é a resposta certa, natureza gravíssima. Pergunta de número 6. Qual o significado da placa R12? Letra D de dado, que é a resposta certa, proibido trânsito de bicicletas. Qual o nome do registro que tem por objetivo cadastrar condutores que não cometeram infração de trânsito nos últimos 12 meses para fins de concessão de benefícios fiscais e tarifários? Letra D de dado, que é a resposta certa, Registro Nacional Positivo de Condutores. Pergunta de número 8. Informar aos usuários das condições, proibições, obrigações ou restrições do uso das vias é a finalidade da placa de? Letra D de dado, que é a resposta certa, regulamentação. Pergunta de número 9. Qual o significado da placa A22? D de dado, que é a resposta certa, ponte estreita. Pergunta de número 10. Nos casos de retenção de veículo previstos no Código de Trânsito Brasileiro, a critério do agente da autoridade de trânsito, a retenção do veículo não será imediata, desde que este ofereça condições de segurança para a circulação em via pública. Quando se tratar de veículo, letra A, que é a resposta certa, de transporte coletivo transportando passageiros ou veículos transportando produto perigoso ou perecível. Pergunta de número 11. Indique a placa de regulamentação que significa ciclista. Transite à esquerda. Letra A, que é a resposta certa. Pergunta de número 12. Qual placa deve ser colocada numa rodovia para advertir ao condutor de um veículo da presença adiante de pista sinuosa à esquerda? Letra B de bola, que é a resposta certa. Pergunta de número 13. Um condutor defensivo, na iminência de ser prejudicado em seu direito preferencial no trânsito, deve, D de dado, que é a resposta certa, ceder seu direito ao condutor errado e evitar o acidente. Pergunta de número 14. O que o condutor deve fazer para atravessar uma passagem de nível
sem barreira. B de bola, que é a resposta certa. Parar e verificar se é seguro prosseguir. Em uma viagem, o condutor deve adotar alguns procedimentos defensivos. Dentre eles, podemos destacar B de bola, que é a resposta certa. Fazer intervalos durante a viagem para descanso. Usar cinto de segurança e respeitar a sinalização. Pergunta de número 16. Respeitar a sinalização faz parte da direção defensiva. Assim, para diminuir os riscos de acidentes, o condutor deve saber que em acostamentos, letra A, que é a resposta certa, é proibido o tráfego de veículos automotores. Há estudos e pesquisas que mostram que, para o trânsito deixar de provocar um enorme número de mortes, é necessário principalmente C de casa, que é a resposta certa, conscientização e mudança do comportamento do homem. Pergunta de número 18. Quando um veículo perde o contato com o solo devido à formação de uma camada de água sob o pneu, estão ocorrendo uma aquaplanagem. Nessa situação, um dos cuidados que o condutor deve tomar, B de bola, que é a resposta certa, não frear bruscamente. Marque o procedimento seguro a ser adotado pelo condutor ao fazer curvas em rodovias. C de casa, que é a resposta certa. Reduzir a velocidade antes da curva, movimentando o volante de forma suave, acelerando gradativamente. Marque a ação do pedestre que já iniciou uma travessia em local onde há sinalização semafórica de controle de passagem e ocorre a mudança de estágio do semáforo, liberando a passagem dos veículos. Letra D de dado, que é a resposta certa. Completar o percurso, liberando a passagem dos veículos. Pergunta de número 21. Em um acidente com derramamento de líquido inflamável, deve-se acionar qual serviço de emergência? C de casa, que é a resposta certa. O Corpo de Bombeiros. Pergunta de número 22. Uma pessoa estava trafegando por uma via quando viu um acidente de trânsito e parou seu veículo em local seguro para colaborar no socorro às vítimas. Soube que uma das vítimas não estava usando o cinto de segurança e, por isso, acabou sendo arremessada para fora do veículo, bateu a cabeça, as costas e desmaiou. A ajuda é importante, mas se a vítima for movimentada, poderá ocorrer D de dado, que é a resposta certa, o agravamento de uma provável lesão na coluna vertebral. Pergunta de número 23. Considere que há uma vítima de um acidente inconsciente na via pública. É incorreto proceder da seguinte maneira. B de bola, que é a resposta certa. Chacoalhar a vítima tentando acordá-la para que ela se levante. Pergunta de número 24. Qual o procedimento a ser feito diante de uma vítima de acidente que está inconsciente e com sangramento? Letra A, que é a resposta certa. Não movimentar a vítima. Pergunta de número 25. O condutor que mantém boas relações no trânsito? Letra A, que é a resposta certa.
colabora com a segurança de todos os usuários da via. Pergunta de número 26. O estacionamento sobre passeio é dedidado que é uma resposta certa. É um desrespeito aos direitos dos pedestres e uma infração de trânsito. Pergunta de número 27. Qual dos órgãos abaixo tem como dever a educação para o trânsito? Letra B de bola, que é a resposta certa. Os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito. O uso da buzina de forma irregular constitui-se, letra A, que é a resposta certa, um desrespeito aos cidadãos. Pergunta de número 29. O trânsito em condições seguras é um direito de, letra D de dado, que é a resposta certa, de todos. Pergunta de número 30. Que tipo de comportamento o condutor deve ter no trânsito em relação às pessoas? D de dado, que é a resposta certa, cuidadoso e atento.